Sejam minhas testemunhas, é isso que Jesus espera da sua igreja, sabia? E é isso, hoje a live do 18º dia do jejum é comigo, pastora Larissa Vasco, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos aguardando aí vocês entrarem. Para quem for chegando, glória a Deus. Gente, eles não estão na conta errada, tá bom? Esse é o canal do Pastor Francisco e eu tô aqui hoje para compartilhar a live de hoje. Fui aí desafiada pelo meu marido e glória a Deus. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Boa tarde para vocês que estão aí acompanhando as lives do jejum com a gente. Hoje é comigo. E aí, pastora Camila, Nília. Glória a Deus, gente. Pode ir entrando. Vou esperar um tempinho aqui antes de começar a compartilhar aqui com vocês. E para quem tá chegando agora, é isso mesmo. É a conta do pastor Francisco mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bom, Nete? E aí, gente? Última semana do jejum é dias de intensificar, de orar, né? Dia de reunir com a célula em oração. Semana vai ser poderosa, tá? Com certeza Deus tem grandes coisas agora no pós-jejum, porque o nosso jejum, vocês sabem que tem duas partes. Essa primeira parte de jejum e depois nós vamos lançar as redes da graça. E o que eu vou falar hoje tem muito a ver com isso, tá bom? Glória a Deus. Então, sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui, porque a live tem uma proposta aí de 30 minutos. Eu vou tentar garantir isso aí pra vocês, tá bom? Então, muito bem. Hoje eu comecei com um louvor aqui, muito poderoso, de algo que tem queimado meu coração. Eu até já ministrei com a minha equipe de liderança essa mensagem que eu vou falar hoje, mas realmente é algo que estava queimando meu coração. Então, quando eu fui desafiada a fazer a live de hoje, eu não podia deixar de falar o que está queimando meu coração. Amém? Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, essa música, ela se chama Só Quero Ver Você. E ela tem um refrão muito bonito que fala, não sei se é o refrão, uma parte da música, né? Que fala assim: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Tudo bem, Crisnali, pastor Juliano. Gente, sejam bem-vindos, tá bom? Sou eu mesmo hoje na condução da live, nessa última semana. Então, muito bem. Vou começar aqui, vocês vão entrando aí, tá bom? Vou deixar essa música baixinha. Então, olha só. Teve vários homens e mulheres de Deus que foram tão marcados e eles compartilham nas Escrituras que a presença de Deus, a graça de Deus, aquilo que eles viram diante dos seus olhos, eram mais preciosos do que a própria vida. E eu confesso que tudo começou ouvindo essa música. E eu fiquei me perguntando, nossa, o que será que os anjos veem que os fazem se prostrar? Porque a presença de Deus é algo maravilhoso, poderoso. E na história da Bíblia, você vai ver as pessoas que se encontraram com Deus, elas tiveram sua vida marcada. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Nós temos um encontro que é extraordinário. E quando nós temos um encontro com Deus, o Senhor nos faz suas testemunhas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O propósito de Deus para a igreja é que nós sejamos testemunhas dele. E aqui eu vou discorrer. Gente, tá todo mundo falando aí, né? Que surpresa boa. Sou eu mesmo hoje, hein? Glória a Deus. Fico feliz de estar aqui. É uma oportunidade, porque o público do Francisco tem boa parte é diferente. Então, tá falando aqui para vocês é uma
Um grande privilégio mesmo, tá bom? Que bom, tô vendo várias pessoas que eu conheço aqui nos prestigiando. Glória a Deus. Então vamos lá. Tem um texto da Bíblia que tá lá em Atos. Quem for a escriba do dia aí, vai escrevendo para as pessoas poderem ter uma referência depois, tá bom? Então olha só. Tem um texto da Bíblia muito precioso. Eu separei aqui 3 homens de Deus que viram a Deus. Eles viram algo, porque o que eu quero falar para vocês é sobre isso. O que eles viram que marcaram tanto a vida deles e eles passaram a ser essa testemunha onde a vida não importava mais, onde a opinião das pessoas não importava mais, onde ser preso não importava mais, a perseguição não importava mais. E eu trouxe 3 textos aqui para vocês. Um tá lá em Atos, capítulo 7. Eu vou ler aqui na Bíblia com vocês, tá bom? Atos, capítulo 7, a partir do 54. Atos, capítulo 7, 54. Aqui eu quero falar para vocês sobre Estevão. E eu acho tão forte essa parte aqui da Bíblia, do testemunho dele. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme do apóstolo Paulo. Aquele filme do apóstolo Paulo é muito interessante porque ele mostra assim, um pouco da realidade da época, da estrutura da época. Porque às vezes a gente romantiza um pouco as coisas e acha que a prisão daquela época, por exemplo, é igual a de hoje. E não eram situações assim, precárias mesmo, né? E a gente sabe que todos os grandes homens de Deus aqui, principalmente da igreja primitiva, foram muito perseguidos por pregar o evangelho. Mas olha só que interessante esse texto, fala assim, Estevão estava pregando sobre Jesus, né? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, grave isso aqui, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Isso aqui é muito poderoso, porque Estevão, ele viu a glória de Deus nos momentos mais difíceis, o momento mais difícil da sua vida, que ele estava aqui à beira da morte. Ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. Essa foi a morte de Pedro, ou de Estevão, ele foi apedrejado. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Esse texto é tão poderoso porque ele está mostrando Deus, ele viu a glória de Deus. E no momento da morte, no momento que ele estava sendo apedrejado, no momento que ele estava sendo ali perseguido por aquelas pessoas que ele pregava, ele ainda clamou pelo perdão dos pecados dessas pessoas. E eu paro para pensar nisso, sabe por quê? Porque por muito menos nós não perdoamos as pessoas, por muito menos nós deixamos de conversar com as pessoas, por muito menos. E aqui ele viu algo. E eu quero atentar você para esse ver, ok? Porque eu comecei a live falando de uma música que ela fala assim, o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar e os fazem cantar santo? Então, tudo começou ouvindo essa música. Então, eu li vários textos da Bíblia e aquilo foi queimando no meu coração.
E é muito interessante que os discípulos, eles viram a glória de Deus. E para hoje não é diferente. Você sabe que Deus ele nos chama para sermos suas testemunhas. E agora eu vou voltar um pouco aqui e eu quero ler com vocês lá em Mateus 28, a partir do verso 18. Isso aqui é Jesus dizendo. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele deixou uma ordem para a igreja. E é tão interessante que aqui em Mateus 28, 18, Jesus começa dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Para pensar. Jesus, ele está falando que ele é o dono de tudo, ele tem autoridade sobre tudo, ele que manda em todas as coisas. Ele está reforçando aqui, ele está falando que ele tem autoridade. E é interessante porque essa fala de Jesus vem antes da ordem dele. Isso é para nós hoje. E Jesus então fala assim: portanto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus aqui ele dá uma ordem para a igreja. Faça discípulos. Fale sobre mim, pregue o evangelho. Mas o que você vai falar? Você vai ensinar tudo aquilo que Jesus tem ensinado para você. Você vai falar aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. Você vai falar à medida das suas experiências em Deus, à medida que você vai tendo revelação da palavra. É isso que você vai falar. Agora, eu quero abrir os olhos para vocês aqui na última semana do jejum, porque nós vamos entrar numa nova etapa do jejum, que vai ser de evangelismo, mas eu quero abrir os seus olhos para uma ordem de Jesus para nós. Porque aqui nós chamamos de a grande comissão. Não é a grande sugestão. Então aqui Jesus está dando uma ordem. Olha, eu tenho toda a autoridade nessa terra e eu vou dizer para vocês, vá. Mas vá para onde, pastora? Vá para sua empresa, vá para sua família, vá para sua casa, onde você estiver, vá e fala de Jesus. A vontade de Deus é que você seja o tempo todo uma testemunha, amém? Ser testemunha é o estilo de vida de todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Você lembra da história da mulher samaritana? Ela teve um encontro com Jesus tão poderoso que marcou a sua vida. A primeira coisa que ela fez, ela foi falar de Jesus para uma cidade, para as pessoas que estavam ao redor. Amém? Agora eu quero te contar uma história. Lembra que eu estava em Estevão, certo? Estevão viu a glória de Deus. Agora eu quero falar do apóstolo Paulo. Sabe como que foi a conversão do apóstolo Paulo? Olha que interessante. Eu mencionei o apóstolo Paulo na história de Estevão. Talvez você é novo aqui e não saiba, mas aquele Saulo que recebeu as vestes nos seus pés, o Saulo que estava ali como testemunha, o Saulo que perseguia a igreja de Jesus nessa época, ele que estava lá testemunhando a morte de Estevão. Mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Então, lá em Atos, capítulo 9, deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Fala sobre a conversão de Saulo e é muito poderoso. Porque, vou ler aqui para você a partir do verso 3, tá? Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então, você está vendo aqui que Paulo teve uma experiência. Ele era um perseguidor. Sabe o que ele fazia com os discípulos de Jesus? Encarcerava, ele prendia e ele testemunhou a morte de Estevão. Só que aqui, Senhor Jesus deu uma direção. Olha, vai lá, procura Ananias, ele vai estar em tal lugar. Olha o que Ananias disse: mas Senhor, esse homem é muito perigoso. O senhor tem certeza que é ele mesmo? Que o Senhor, né? Então o Senhor falou o seguinte, lá no verso 15. Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha que poderoso. Então, imediatamente, ele voltou a ver e a Bíblia fala que caiu como escamas aquela cegueira. E o que é interessante aqui? Paulo foi cheio do Espírito Santo. Aqui ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. E já aqui ele recebeu um chamado de Deus para pregar esse Jesus que ele mesmo perseguia. É muito lindo a história de Paulo, do apóstolo Paulo. E eu recomendo que você assista o filme. Assista o filme antes de terminar o jejum. É inspirador. É muito poderoso. É um filme cheio de revelações. Então, você viu que Paulo teve uma experiência sobrenatural. Ele viu algo, ele teve sua vida marcada. E por último, eu quero compartilhar aqui também um texto que conta a história de João, lá em Apocalipse 1, verso 9. João, discípulo de Jesus, recebeu uma visão, né, do trono, do livro. Ele foi muito marcado. Mas eu quero mostrar aqui o que aconteceu quando ele viu a glória. No verso 10 fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. No verso 17 fala assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui Deus, quando Deus fala eu sou, quando Deus fala eu sou o primeiro e o último, ele está se apresentando. Que é difícil descrever em palavras, sabe? Então aqui é interessante que ele fala o seguinte: caí a seus pés como morto. Por que eu estou lendo tudo isso para você? Porque para ser testemunha, nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E a experiência com o Espírito é algo muito poderoso. E aqui todos eles tiveram uma experiência marcante. Eles viram o céu, se prostraram, caíram. Nós precisamos experimentar de um peso de glória. Porque essa foi a promessa que Jesus fez para os discípulos. Você sabe que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui. E ele ensinou tudo.
que ele podia ensinar nesses 40 dias. Imagina um discipulado com Jesus depois de ressuscitado. 40 dias ensinando tantas coisas preciosas. E Jesus prometeu, olha, eu vou. E os discípulos com certeza ficaram tristes. Porque eles estavam ali 40 dias de muita preciosidade. Só que Deus falou o seguinte, Jesus falou o seguinte, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito. Fica aqui, anseia por isso, deseja isso, e ele virá sobre vocês. E então, vocês serão minhas testemunhas. Entendeu? Então, o que aconteceu na vida dos discípulos? Lá em Atos, capítulo 4, aconteceu algo poderoso também. Atos, capítulo 4. Verso 20. Tô abrindo a Bíblia aqui juntinho com vocês, tá? Atos 4, 20. Vou te dar o contexto. Pedro e João estavam pregando, né, o evangelho, e eles começaram a ser perseguidos pelos religiosos. Como eles pregavam Jesus, os religiosos não concordavam com aquilo e queriam prendê-lo, mas eles sabiam que não podia fazer muita coisa porque o povo era alvoroçado com a mensagem. Então eles iam criar muito problema. Então eles resolveram prendê-lo. Mas também não foi suficiente, então eles ameaçaram. Imagina como que era uma ameaça naquela época, né? E aí eles falaram, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Não é para falar de Jesus. E essa frase aqui que me marca muito, que foi, depois que eu ouvi a música, que eu contei para vocês, foi uma das que me fez buscar isso. Quer ver? Mas Pedro, ele falava aqui, vocês não podem falar absolutamente nada de Jesus, nem ensinar no nome dele. Então eles responderam, no verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante as vós outros do que a Deus. Verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles eram tão cheios do Espírito Santo que nem sob ameaça, nem sob ameaça de morte, nem sob ameaça de ser preso, nada disso poderia impedir que eles falassem o que eles já tinham experimentado, o que eles já tinham visto, o que eles já tinham ouvido. E assim é a igreja hoje. Nós precisamos buscar a presença do Espírito. Nós precisamos buscar pelo peso de glória sobre nós, que eu exemplifiquei aqui na vida de Estevão, de Paulo, de João. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque é uma busca. Nós tivemos um encontro esse final de semana, e antes dele tivemos uma semana de oração. E nós fomos no prédio orar como igreja. E ali nós desejamos muito a glória de Deus, porque nós íamos fazer um encontro com crianças e elas precisavam ser marcadas assim como nós fomos. Mas o encontro, a nossa vida cristã, ela é 100% a dependência do Espírito. Não existe método, não existe ciências por detrás, não existe técnicas, não existe, ainda que nós temos um manual que nos ajude a conduzir a estrutura. Aquilo que Deus vai fazer é 100% obra do Espírito. Então nós conduzimos aquela semana de oração como quem pisa sem ver o chão. Eu falo, Senhor, compartilha conosco durante a semana. O que o Senhor quer fazer na vida dessas crianças? O que o Senhor quer fazer nas nossas próprias vidas, uma vez que precisa começar em nós? Então naquela semana, nós íamos orar buscando, Deus fala conosco. E os irmãos junto comigo
também buscando pela glória de Deus. E tivemos orações poderosas. E numa dessas, uma pastora liberou uma frase. E aquilo queimou no meu coração. Ela falou o seguinte. Nós vamos experimentar de coisas que nós não vimos ainda. Eu me agarrei naquilo. Porque é comum que as crianças participam do encontro mais de uma vez. Elas já sabem. Elas vão lá, elas sabem. Vai ter isso, vai ter aquilo outro. Vai ter Jesus, vai ter o Espírito Santo. Mas eu tinha essa responsabilidade. Eu falo, Senhor, elas não sabem o que vai acontecer. Elas precisam do seu Espírito, do seu discernimento, da sua vida. Então nós fomos muito tocados durante a semana de buscar uma palavra, de ter essa sensibilidade de esquecer tudo que nós sabemos, toda a experiência que eu já vivi e poder buscar algo que era para aquele final de semana. E isso nós conduzimos a semana assim. E você que já teve um encontro com Deus, você sabe o quanto que isso é precioso. Isso te marca para sempre. E essas crianças precisavam ser marcadas para sempre. E durante a semana, eu lembrei que eu fui num casamento em setembro, de uma jovem que foi criada na igreja. E na hora dos votos, eu não sou de chorar em casamento, eu fico lá feliz, me alegrando com tudo. Mas nesse casamento em específico, o Espírito Santo tocou muito meu coração, na hora dos votos da noiva. Porque na hora dos votos ela falou assim: hoje eu estou tomando a segunda decisão mais importante da minha vida, que era receber o noivo dela. Porque a primeira decisão mais importante da minha vida eu fiz aos 6 anos de idade, quando eu conheci Jesus. Na hora que ela falou aquilo, minha garganta já embargou. E eu não consegui segurar as lágrimas, porque o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E o Espírito Santo falava comigo: esse trabalho, eu até me emociono lembrando, porque foi algo muito forte. Esse trabalho que vocês fazem, ele funciona. É real. Por que uma jovem, no dia do casamento dela, ela ia lembrar que ela conheceu Jesus aos 6 anos de idade? Poderia ser aos 12, ela poderia ter contado uma experiência aos 15, aos 20. Mas aos 6. Então, durante aquela oração, meu coração era assim: Senhor, isso é muito sério. Apresentar Jesus para as pessoas é muito sério. Eu preciso parar de chorar, que eu não consigo falar. Peraí, deixa eu beber uma água. Então nós começamos a desejar por essa presença. Porque era o que eu queria ver, aquelas crianças do encontro dando esse testemunho. A decisão mais importante da minha vida eu tomei na infância, sabe? Só que para isso a gente precisava buscar pela glória de Deus. Então, durante a semana eu vi um testemunho de uma artista que se converteu e ela falava coisas muito preciosas. Ela estava contando para o entrevistador de um podcast a experiência que ela teve com Jesus, que para qualquer pessoa no mundo é uma coisa muito louca, é muito... Fala, não, esses crentes estão inventando. Mas não julgo, tem que ter o Espírito para entender das coisas do Espírito, né? Então, ela estava falando da experiência dela quando ela se converteu, que ela teve uma experiência no quarto, onde a glória de Deus veio sobre ela. E ela não sabia explicar. E ela fala que ela foi perdendo a respiração. Ela conta, ela é uma cantora, ela fala uma linguagem técnica de cantores, que ela fala com o diafragma. Não sei nem como é que funciona meu diafragma, mas ela falou que o diafragma subiu e não desceu para terminar a respiração. E nisso, Deus falando coisas com ela e ela perdendo o ar. E a Bíblia nos fala de gemidos inexprimíveis. Então, o peso de glória na vida do cristão é muito importante.
Eu louvei a Deus porque nós estávamos numa semana de jejum. Ai, não era para chorar. E eu sei que a igreja está orando. É diferente o mundo espiritual. E foi um privilégio. Então, ouvindo ela contar esse testemunho, eu falei, Senhor, eu quero ver isso. E ela falava assim, sempre... Ela falou assim, ó, sabe por que eu nunca me desviei? Porque eu sempre lembrava das minhas experiências com Deus. E é por isso que os discípulos falavam que a sua graça é melhor que a vida. Paulo falava que o morrer é lucro, o viver é Cristo. Só que às vezes na vida da igreja, a gente entra num ritmo. E existem pessoas no nosso meio que estão lá convivendo com a gente que não tiveram experiência com Deus. E é possível ter pessoas no nosso culto que não se converteram. Sabe por quê? Porque é muito agradável estar na igreja. Você chega lá, você é bem recebido. Aqui na Videira Belo Horizonte, se você vai pela primeira vez, você ganha um presentinho. E todo mundo quer servir, você é bem tratado e tal. E a pessoa vai ficando ali. Só que nós, como igreja, recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos experimentar de um avivamento de peso, de glória. E o que aconteceu? Chegamos no encontro, a gente principalmente mulher, né? Eu sou assim muito bitolada em relação à segurança do encontro, porque é um milagre você fazer encontro com criança, é muita responsabilidade. E então você tem uma preocupação natural que é muito importante e você precisa ali deixar o espírito fluir. Então, teve vários momentos ali que Deus realmente moveu. Mas no batismo do Espírito Santo, quero compartilhar isso aqui com vocês, nós experimentamos de um peso de glória. Mas aí você vai falar assim, pastora, mas é assim mesmo na palavra do Espírito Santo. É assim, só que eu preciso contar o que eu vivi lá. Foi tão interessante que eu me senti como se eu estivesse em Pentecostes. E eu precisava disso. Eu vou falar para você, eu já vivi várias experiências poderosas com Deus. Em várias fases da minha vida, eu tive experiências como essa que eu tô contando aqui para vocês. De perder o ar, de chorar, de você sentir o peso de glória e isso mudar minha vida para sempre. Antes de assumir a igreja local lá em Goiânia, Videira Portal, eu fui fazer um apelo no encontro. E o peso de glória veio e o Senhor falou audivelmente comigo. O zelo pela tua casa me consumirá. Antes de assumir a igreja local. E aquele peso de glória fez toda a diferença, porque depois de todos os desafios, eu lembrava dessa palavra. E o que aconteceu? Nesse encontro, nós experimentamos de um peso de glória. E foi sobrenatural. E foi algo que ficou marcado. E a gente não sabe explicar com palavras. E eu não sei explicar por palavras. Eu só sei que nós nos prostramos diante de Deus. E ali nós nos quebrantamos de forma poderosa. Naquele ponto de perder o controle do que estava acontecendo. Qual era a próxima direção. Se estava no horário de almoço ou não. E veio aquele boom. E eu me senti em Pentecostes. Porque lá em Pentecostes fala que de repente um vento impetuoso entrou. E de repente nós somos tomados. E veio uma onda da presença de Deus. E Deus falou coisas comigo. E eu lembro que desde já eu me prostrei diante de Deus. E no momento o pastor Felipe estava conduzindo com o microfone. Eu falei, Deus está no controle aqui, ó. Bum! E nisso foi conduzindo. E depois o Espírito Santo deu uma direção de orarmos pela liderança, de orarmos pela unidade. E fizemos um momento em que as crianças oravam pelos líderes. Mas tudo tão diferente do que eu estava acostumado. E aí veio outra onda do Espírito muito poderosa. Onde as crianças estavam recebendo muito mais forte do que no início. E elas começaram a profetizar. E eu vou te falar...
muitas coisas aconteceram, não foram direcionadas para elas fazerem. E veio aquela presença, e as crianças chorando copiosamente, e nós ali da equipe chorando copiosamente, e recebendo a presença de Deus de forma tão poderosa, sem conseguir expressar em palavras o que estava acontecendo. E depois teve uma outra onda da presença de Deus, e nós recebemos ali muitas profecias. Eu estou pedindo para o Espírito Santo para lembrar de tanta coisa que eu ouvi ali. Mas nós fomos marcados. Mas por que eu estou falando isso? Tudo isso, né, que eu já falei. Porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Eu comecei a live falando isso. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Para que a gente falar como os discípulos disseram. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Você sabe que a pandemia foi um teste para nós. Na pandemia, igrejas fecharam, células fecharam, a gente não podia se reunir. E veio uma onda de medo muito grande, todo mundo começou a ter medo de morrer. E nisso foi um desafio para nós, sabe por quê? Porque nós éramos proibidos de nos encontrar. Mas nós não éramos proibidos de pregar o evangelho. Em nenhum momento nós fomos proibidos de pregar o evangelho durante a pandemia. Mas veio um espírito que nos impediu de fazer muitas coisas. E foi um teste para nós. Porque até então, aqui os discípulos, em Atos capítulo 4, eram ameaçados de serem presos. Eram ameaçados de apedrejamento, eram ameaçados de morte. E nada disso impediu que eles pregassem o evangelho. Porque eles viram Jesus. E que eles falaram isso. Nada vai poder. Não tem como eu não falar daquilo que eu ouvi e o que eu ouvi. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma marca do Espírito na nossa vida. Para que a gente cumpra o propósito de Deus aqui nessa terra. Nós vamos terminar o jejum e nós vamos receber uma grande comissão. Nós vamos ir fazer discípulos. Nós vamos fazer evento ponte. Nós vamos fazer eventos evangelísticos na rua. Nós vamos bater na casa das pessoas e levar essa mensagem tão poderosa de salvação. Aqui a Ivone colocou o texto, Atos 1:8. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, qual a minha oração nessa última semana do jejum? E eu vi que foi um selo de Deus esse encontro para a nossa igreja. Porque nós precisamos que haja peso de glória nas nossas células. Precisa ter peso de glória nos nossos cultos. Mas as pessoas acham que isso tudo é responsabilidade de quem está à frente. É do pastor que está segurando o microfone, mas não é. É o encargo da igreja. Nós somos a igreja. E cabe a nós desejar esse peso de glória que Jesus prometeu. Para que as nossas reuniões sejam cheias do Espírito Santo. E a gente começa a chorar com gemidos inexprimíveis. E depois disso a gente sai. Então, antes de sair, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é esse contato com o Espírito Santo que vai nos fazer falar o que nós vimos e ouvimos. Atos 4:20. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, não tem nada que segura uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? O meu desafio, eu vou encerrar a live aqui porque eu tenho que levar meus filhos na escola. Mas o nosso desafio para esses dias é lançarmos as redes da graça. E assim como os discípulos, vou deixar a fala de Pedro e João aqui para vocês. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Isso é uma grande comissão, é uma ordem de Jesus para nós.
é ir fazer discípulo, ensinando. Então busque, para quem tá, eu sei que lá em Goiânia várias igrejas já estão no início do jejum. Nós estamos na nossa última semana, mas todos nós estamos de jejum. E eu quero desafiar você a buscar por um avivamento pessoal nesses dias. A falar, Senhor, eu quero experimentar isso de novo, eu quero perder essa minha respiração de novo, eu quero poder ouvir a sua voz para esse tempo, porque o Senhor vai usar todos os membros da célula. Deus vai usar todos os membros da igreja a trazerem outras vidas, porque a vontade do Senhor é que a gente ganhe as pessoas para Ele, é que a gente testemunhe de Jesus para as pessoas e a gente traga as pessoas para Jesus. Amém? Mas se você estiver desanimado, se você estiver cansado, busque por um avivamento pessoal na sua vida. O Espírito Santo ele está disponível. E eu creio que nós como igreja, imagino todos nós desejando a glória de Deus, nós não vamos experimentar só no encontro de crianças. Nós vamos experimentar na célula, nós vamos experimentar no culto, porque nós estamos buscando. Eu acho lindo que eu tenho recebido alguns testemunhos de crianças que, assim como eu, não sabem explicar o que aconteceu. Eles falam, eu não sei, eles tentam, mas eles não conseguem expressar por palavras, porque é algo muito poderoso. E eu dou glória a Deus que hoje eu posso contar esse testemunho para você. Realmente é muita graça, é muito favor de Deus. Mas você tem um testemunho, porque você conheceu Jesus. Então chegou a hora de lançarmos as redes da graça. Amém? Hoje é o tema do nosso jejum aqui em Goiânia. Lançar as redes da graça de Deus. Eu tenho certeza que nós vamos colher muitos peixes e Jesus vai se alegrar muito, porque a volta de Jesus depende desses peixes que nós estamos colhendo. E eu creio que nós podemos apressar a volta do Senhor Jesus, evangelizando o máximo de pessoas e fazendo com que ela experimente desse peso de glória que nós experimentamos, que os discípulos da igreja primitiva experimentou também. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Amém? Se você puder, continue orando nessa live. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer visitar você ainda nesses dias. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigada aí pela sua audiência. Vou deixar a live salva. Eu não consegui ler nada que vocês escreveram aqui porque senão eu ia desconcentrar. Não consegui ler nada. E eu sei que vocês compartilharam bastante coisas aí. Deixa o que vocês compartilharam nos comentários assim que eu deixar essa live salva, tá bom? Pra gente edificar a vida um dos outros. Muito obrigada pela oportunidade. A surpresa para vocês hoje eu estar aqui. Então, que Deus abençoe e fiquem com Deus.